como ela pensa, as suas características de faixa etária, dependendo da idade das crianças. É um tipo de ensinamento, não assim, tipo de ensinamento, mas os métodos que você vai usar, os recursos, para que realmente ela assimile aquilo que você está passando, transmitindo para ela. Também sobre temperamentos. Agora à tarde, nos workshops vai ter então as características por faixa etária que vocês vão, quem for fazer esse workshop vai ter aí toda a orientação sobre características por faixa etária. E agora de manhã vamos falar sobre temperamentos, conhecendo temperamentos das crianças. Esse é um dos temas meio assim prediletos. É muito importante nós conhecermos sobre temperamento. Vamos estar falando das crianças, mas automaticamente transportando isso para o adulto. Uma criança sanguínea, um adulto sanguíneo, mesma coisa. Tem as mesmas características. Quantos aqui ainda não descobriram o seu temperamento? Nós temos 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático. Quantos não conhecem seu temperamento? Hoje você vai conhecer. Hoje você vai descobrir o seu temperamento. Quantos que não têm certeza? Acho que é melancólico, mas não sabe se é sanguíneo. Hoje você vai ter a certeza. Porque às vezes tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, eu sou melancólico, mas o comportamento delas, características, não tem nada a ver de melancólico. É puxado para o fleumático. Às vezes faz umas confusãozinhas aí das características. Nós vamos estar falando então, nesta manhã, sobre temperamentos. Definição de temperamentos. O que é um temperamento? Temperamento é o conjunto das características de comportamento de cada pessoa. Conjunto de características de comportamento. Por que a pessoa faz dessa forma, outras faz de uma outra forma, por que ela prefere isso ou aquilo, que ela gosta de fazer, as suas habilidades, tudo tem a ver com o temperamento. Segundo, a criança já nasce com temperamento. Não adquire depois. Ela nasce com esse temperamento. Está no seu interior. O Senhor, quando a criou também com um temperamento. Uma vez falando com uma amiga minha, ela estudava psicologia, fazia curso de psicologia, e ela falou que lá na faculdade, quando eles estudavam os corpos das pessoas, que iam ali para estudo dos alunos de psicologia, pelos órgãos internos, dava para descobrir se era sanguíneo, se era fleumático. Não pergunte como, porque eu não estava fazendo o curso, né? Mas a Léa falou que muito interessante isso, né? Ao abrir a pessoa e estudar por dentro seus órgãos, descobria qual é o seu temperamento, porque a pessoa nasce com o temperamento também. E no decorrer aí dos anos, a criança não muda de temperamento ao crescer. Se você é melancólico, você vai morrer melancólico. Se é fleumático, você vai morrer fleumático. Não tem como mudar. Não, o temperamento não muda. Vai para o resto da vida. Não há o melhor ou pior temperamento. E se você é melancólico, ame ser melancólico. Ame ser uma melancólica. Não queira ser sanguíneo, não. Porque Deus te fez. Deus te fez assim, melancólico. Né? Fleumático, não queira ser colérico. Ou aí vice-versa. O Senhor deu esse temperamento. Aceite, agradeça o temperamento que você tem. E ninguém possui 100% das características do seu temperamento. Você vai ter o temperamento dominante. Você assim é um fleumático, então o seu temperamento dominante aí é o fleumático, dentro das características que você tem, aí do seu comportamento. Mas você vai ter um subdominante, ou um sanguíneo, ou um melancólico, saiba disso. Você não é totalmente um temperamento só, tem uma mistura aí e sempre tem o que é o dominante, o subdominante. Tem gente que tem um pouquinho de cada, né? Uns 20% aí de cada, mas geralmente é aquele que destaca em você. Objetivos. Qual o objetivo do estudo sobre temperamentos?
compreender o seu comportamento. O primeiro objetivo de nós estudarmos sobre temperamento é nós nos compreendermos por que a gente age, né? De certa maneira, tem determinado comportamento. Por que eu sou tão assim diferente do meu irmão ou da minha irmã de casa? Aquela fatídica assim, pergunta dos pais. Eu criei meus filhos da mesma forma, com a mesma educação. Por que eles são tão diferentes? Eu dei a mesma educação e eles se comportam na mesma situação aí de formas diferentes. Isso está no temperamento, porque nasce já. Eu não falei isso, eu não eduquei ele a fazer isso, mas vem, né? Do temperamento, que aí você tem que estar trabalhando os defeitos do temperamento, porque todo temperamento tem as qualidades e tem os defeitos. As qualidades, porque o Senhor te criou a imagem dele, as qualidades. Daí entrou o pecado no mundo, né? Entrou o dedo do diabo aí. Então, no seu temperamento tem a carne, né? O seu ego, o seu eu, o pecado, que entrou também os defeitos do temperamento. Eu tenho uma experiência com relação a isso, muito boa sobre temperamento. Quando eu era adolescente, eu me converti aos 15 anos, faz 31 anos que eu aceitei Jesus. Mas eu lembro, depois que eu aceitei Jesus, me converti, ainda eu tinha muitos problemas com o meu temperamento. Qual temperamento vocês acham que eu sou? Vamos ver quem acerta. Não vale quem já sabe. Hã? Acertaram, eu sou melancólica. Então, mas não sabia, né? Não sabia disso. Eu só sabia como eu me comportava. Eu era assim muito triste, muito dada assim a depressão. E eu não entendia do nada. Às vezes vinha assim, me abatia uma tristeza, era muito negativa, muito pessimista, muito vergonhosa, complexada. E eu lembro bem que às vezes eu piorava por eu estar deprimida, e sem saber assim porque eu estava deprimida, eu ficava assim mais deprimida ainda. Da minha depressão, por causa da minha depressão e tristeza profunda, daí eu ficava mais ainda. Era assim um caos. E quando eu vim, eu não sabia da existência de temperamento. Quando eu peguei o livro, tem vários livros sobre temperamentos, tem seculares também, tem cristãos, tem ali o temperamento transformado pelo Espírito Santo. Uau, daí eu descobri lá, né? Melancólico, sanguíneo, inflamado. Eu sou melancólica. Então, por isso que eu ajo dessa forma e tal. E foi tremendo que eu comecei a compreender. Não simplesmente assim, é assim mesmo, né? Eu sou melancólico, tem que aguentar essa tristeza, a depressão daqui a pouco passa. Não, daí eu comecei a pedir ao Espírito Santo que começasse a atuar na minha vida, me mudar. Porque veja bem, você nasceu com temperamento, mas você não tem que morrer com os seus defeitos. Porque senão não precisaria da ação do Espírito Santo. E é tão assim interessante que eu nunca me vi uma líder, assim, na época, nunca me vi falando para 5 pessoas, quanto mais para 1000, não é? Mas é a ação do Espírito Santo, né? É o poder dele, que age em nossas vidas. Quando nós, né, realmente nos abrimos, o Senhor venha tratar das nossas limitações, das nossas fraquezas, e tem muita coisa para mudar ainda. Né? Porque perfeição só quando a gente se encontrar com Jesus, né? Você não vai conseguir ser perfeito aqui nessa terra, né? Mas o Senhor vai tratando, vai mudando o seu caráter, o seu comportamento. Um outro objetivo também é fortalecer as suas qualidades. No que você é bom? Quais que são as suas qualidades? O seu temperamento. Você deve focar nos seus pontos fortes. Né? E com relação às crianças também, é muito importante que você descubra o temperamento das suas crianças. Você descobrindo o temperamento de cada uma das crianças, dos seus filhos, você vai focar ali nos seus pontos fortes. Isso é muito importante. Estimular, elogiar. Nós temos muita tendência de falar dos defeitos das crianças. Já é algo de costume nosso, muito pronto para criticar. Nós temos que descobrir as qualidades, nossos filhos, nossas crianças, estar estimulando, elogiando as suas qualidades. Terceiro objetivo, corrigir, porque é importante conhecer temperamentos, corrigir as fraquezas. O Espírito Santo